Documento oficial, o Comitê de Política Monetária enviou vários recados ao governo federal sobre os riscos da política econômica. O Copom mostrou preocupação com o aumento de crédito direcionado e também incerteza sobre a estabilização da dívida pública, que tem um potencial de elevar a taxa de juros neutra da economia. Outro ponto considerado muito relevante pelo Copom foi sobre a dinâmica da inflação em caso de um crescimento sustentado pela renda e também pelo consumo. Vamos falar de economia, inclusive essas informações nesse documento oficial do Comitê de Política Monetária, o Copom. Vamos começar com o Cláudio Dantas. Dantas, sua análise e avaliação acerca desse documento, quais foram os recados principais e o que os cidadãos brasileiros podem esperar daqui para frente? Redução da taxa de juros ou existe a possibilidade de um aumento? A gente tem um cenário internacional muito desafiador, que é uma possível recessão nos Estados Unidos. O que está fazendo o Fed segurar a taxa de juros lá em cima, possivelmente com a possibilidade até de subir ela no próximo ano, subi-la no próximo ano. Isso, além de criar um problema enorme aqui, um impacto enorme na desvalorização do câmbio, a gente vai ter uma situação que vai naturalmente fazer com que haja uma migração, né, desse dinheiro mais rápido, né, que vem para o mercado aqui financeiro, vem para a bolsa, vai para os Estados Unidos, naturalmente. E aí se soma isso aquilo que os analistas de mercado entendem que é o maior risco do Brasil no ano que vem, que é o risco fiscal. E aí é que entra a resposta ao questionamento, Daniel. A questão fiscal, ela permanece muito mal resolvida, ou melhor, ela permanece não resolvida. A gente tem um governo que gasta, um governo que não sinaliza para redução de gastos, não sinaliza para o cumprimento das responsabilidades, inclusive para o que está previsto no arcabouço. A gente já percebe que os gatilhos que estão previstos no arcabouço terão de ser acionados, né? E isso vai criar uma fuga ainda maior de investimentos. Então, esse é o grande problema, porque aí você vai, naturalmente, provocar um impacto no mercado, uma retração no mercado, vai haver uma inflação por escassez, inclusive, de oferta, porque você vai ter uma retração de mercado de trabalho, enfim, é uma confusão. O que você tem de resultado disso é justamente um impacto inflacionário e uma perda de controle de expectativa, de afastamento, né, das expectativas, de desacoplação dessas expectativas. Eu esqueci o termo correto que se usa para isso, mas o fato é o seguinte: você vai ter uma desancoragem, que é o termo certo, dessas expectativas, e isso vai impactar justamente nessa possível necessidade de o Copom ter de controlar a inflação com alta de juros. Então, o que se percebe, o que se projeta até o final do ano, ainda é possível manter essa trajetória de cortes, mas em 2024 a situação pode se inverter. Pois é. Ora, diante dessa situação fiscal que o Dantas chamou de desafiadora, Beraldo, o que nós temos aqui são sinalizações do governo federal de aumento de impostos, de maneira sutil. Aqui, acolá, tratamos da questão que envolve a regulamentação dos motoristas de aplicativo. Isso naturalmente iria incidir na cobrança de impostos e aumento de arrecadação. O custo Brasil deve aumentar, Beraldo. E a ata do Copom indica assim que essa intensificação dos cortes de juros é muito pouco provável, entendeu? Porque dependendo da situação que envolve a inflação, por que não uma retomada e uma elevação da taxa de juros? É um remédio que a gente já viu. Pois é, e que o governo do PT, do presidente Lula, já praticou adoidado no passado, né? Agora, o Dantas é muito elegante. O que a gente vive é um caos fiscal, e é um assunto chato, as pessoas às vezes têm, com razão, dificuldade de entender todas essas nuances, né? Mas do que a gente está tratando é do fluxo de dinheiro circulando na economia. A gente precisa que o dinheiro vá para investimentos,
vá para que as empresas possam expandir as suas usinas, as suas fábricas, para que as pessoas possam abrir suas lojas, para que a gente veja a economia se fortalecendo. Quando a gente tem esse tipo de ambiente, há a criação de emprego, as pessoas ganham mais salários, ganham mais dinheiro e todo mundo prospera, enriquece, né, em conjunto. Mas a política econômica do PT não é assim. Como é que eles querem fazer? Eles querem inflar a máquina pública, tendo cada vez mais gastos públicos, mais colaboradores, funcionários públicos, porque eles acham que assim eles vão dando a esmola necessária para manter o controle do eleitorado. Só o que acontece? Para fazer isso, o governo, que não tem a ajuda de uma economia pujante, que não só fatura mais, mas também recolhe mais imposto, o governo do PT precisa arrumar dinheiro em tudo quanto é lugar para ele pagar a própria conta. Então, o que a gente teve? Algumas decisões importantes. A gente teve uma decisão de que o CARF, que é o conselho que define, que julga as questões tributárias mais relevantes do Brasil, agora, se houver empate nos julgamentos do CARF, o dinheiro vai para o governo. E isso aí são bilhões de reais que estão na mesa com base nessa discussão, nesta decisão agora, que vão para o caixa do governo e vão sair do cofre das empresas. Então, lembra que eu falei que as empresas precisavam investir para criar emprego? Não tem mais dinheiro no caixa dessas empresas, vai tudo para o governo. Só que isso não basta, porque isso aqui vai ajudar a fechar a conta desse ano. Ano que vem, o que o governo está fazendo? Arrumando o jeito de aumentar a base dos pagadores de impostos. Aí a gente precisa lembrar não só dos motoristas de aplicativo, dos entregadores de aplicativo, mas a gente precisa lembrar também de todo um cenário que está se desenhando para a tributação do PIX. E não adianta vir dizer, não vamos tributar o PIX, o governo é contra, porque ele já foi contra um monte de coisa que aconteceu. Lembram que o Lula falava da reforma ministerial? Precisa acontecer uma catástrofe para ter reforma ministerial. Está feita a reforma ministerial e tantas outras coisas que vão acontecendo. E aí, o que resta para a população? Pagar a conta. Então, a população brasileira parece que entrou, na minha época de infância, tinha o trem fantasma, né? A gente ia no parque de diversão, tinha o trem fantasma. A população brasileira está num trem fantasma. A cada momento é um susto que a gente leva. Vê uma assombração para nos amedrontar e tirar o nosso sono. E a gente tem que rezar para esse trem fantasma acabar logo, porque está difícil de aguentar. Mota, nesse processo em que o Copom acaba fazendo esse tipo de alerta, que medidas do governo podem provocar a alta de juros, isso naturalmente reforça a importância de um Banco Central autônomo, né? Porque se não tivesse autonomia, a ata poderia ser diferente, poderia até vir maquiada ou não? Com certeza. O que a ata do Copom diz são coisas que nós dizemos aqui com frequência. Não existe país no mundo no qual o governo gaste como se não houvesse amanhã e a consequência seja benéfica para o país. Esse desejo incontrolável de um governo de gastar, de aumentar de tamanho, sempre acaba no estouro das contas públicas, sempre acaba em inflação. E aí o Banco Central tem que aumentar os juros para controlar a inflação. É o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Eu vou dizer uma coisa, quem acha ruim juros de 11% ao ano nunca viveu uma inflação de 80% ao mês. A ata do Copom, na ata, o Banco Central diz que se preocupa com o esmorecimento no esforço de reformas estruturais e com as incertezas sobre estabilização da dívida pública. Eu vou traduzir essa linguagem técnica. Um governo inchado e gastador não pode terminar bem. Alerta do Copom dizendo que o governo, inclusive, pode provocar a alta dos juros. Para fechar esse assunto, José Maria Trindade, Zé,
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, tem mandato até 2024. Isso, em tese, é algo positivo, não é? Sim, e o objetivo do presidente do Banco Central, né, que comanda inclusive o Copom, é cuidar da saúde financeira, da saúde da moeda. E um dos problemas que enfrentam as moedas é a inflação. Eu sei que existem setores, inclusive assim nos Estados Unidos, que não querem Banco Central. Mas é preciso, pelo menos no contexto atual, que o Banco Central exista para dar garantia a um papel escrito se não tiver credibilidade, que é o caso de moeda. Moeda seria um pedaço de papel com estampa se não houvesse essa credibilidade naquilo de que valesse ou representasse algum poder. Então é disso que tem que se cuidar o presidente do Banco Central. E Roberto Campos Neto, apesar das críticas de Lula, está fazendo muito bem. Saiu na frente, né? Veja bem que os Estados Unidos, como citou o Dantas, está preocupado com a inflação e com a estagnação. E aí, ou se eleva os juros, e aí aumenta a estagnação, diminui a economia, né? E a inflação se combate, diminui o ritmo, fazendo o enxugamento da economia. Porque aí as pessoas não compram, né? Sobra produto e fica mais barato. É a lei da oferta e da procura. Esse caso do Brasil aí é a credibilidade. Há muito eu aprendi que nós vivemos numa sociedade assim, total de credibilidade. Se não houver a credibilidade, nada existe. Tudo é uma abstração. Só existe se você acredita. E a moeda mais do que nunca. A economia também. Todos sabem que o Brasil caminha para uma quebra geral, porque as despesas aumentam e a arrecadação não aumenta na mesma proporção. A aposta aí é quanto tempo isso vai demorar. Esta é a aposta. A aposta é que se houver um gasto maior do que a arrecadação, que é a tendência desse governo, que é o que prega o presidente da República e aliados, né? Se esse gasto aumenta muito, significa que haverá desequilíbrio fiscal. E é aí que mora o perigo da inflação e da falta de credibilidade na economia. Então, o que o Copom está alertando é o seguinte, senhores, cuidado com os gastos sem lastro. Ou se aumenta a arrecadação, e aí a economia não se preocupa com aumentar impostos. Ou se aumenta a arrecadação através de aumento de impostos, ou corta gastos. Como o governo não sabe cortar gastos, eu nunca vi um governo comemorando corte de gastos, né? Aí o que todo mundo pensa? Que vai aumentar a arrecadação através de aumento de impostos. É aí que mora o alerta e o perigo para o real.